Graça e paz do Senhor, amém? Que bom estar aqui mais uma vez para cumprir aquilo para o qual o Senhor nos chamou para vir a Campina Grande. Realmente o meu coração ficou muito feliz porque eu sou dessa igreja, eu fui gerada nessa igreja, eu fui alcançada com a salvação nessa igreja e nessa igreja eu comecei o meu ministério. Então eu fico muito alegre porque depois de tantos anos o Senhor me traz para esse lugar para poder compartilhar da sua palavra. Eu quero agradecer a confiança dos pastores de ter me aprovado para estar nesse púlpito. Realmente isso pastor, uma bênção muito grande, um reconhecimento daquilo que nós carregamos. Nós queremos agradecer a Daci, junto com todas as mulheres, pelo privilégio de dividir esse momento de aniversário desse movimento de mulheres, que é grande, e por aqui já foram passadas muitas mulheres, muitas missionárias. Nós, através das mulheres aqui da igreja congregacional, nós já alcançamos muitas nações. Não podemos nem assim resumir, porque só a dona Lídia, ela formou tantos missionários e missionárias e pastores, e nós sabemos que ela era da nossa igreja. E para quem não sabe, eu saí dessa igreja aqui porque eu fui para o Betel brasileiro no ano de 81 e 83, com 20 anos, eu já fui consagrada para o ministério como missionária. E um ano depois, eu ainda trabalhei 6 meses aqui na igreja, junto com os oficiais, porque naquela época estávamos sem pastor a igreja, o pastor Alexandre tinha saído, mas nós fizemos um trabalho de reuniões dentro dos lares dos presbíteros dessa igreja, e através disso, aquela igreja foi fortalecida. Quem está aqui há muitos anos sabe que Deus sustentou através daquele trabalho. E depois nós fomos para Maringá, no Paraná, e ficamos até hoje. Hoje eu moro em Londrina, sou da igreja presbiteriana Reviver. É uma igreja presbiteriana do Brasil, mas nós somos do fogo, porque o Espírito não se limita à placa de igreja. O Espírito, quando Ele quer fazer, Ele faz o que Ele quiser, ainda que você não queira, viu? Ainda que você não queira, Ele faz o que Ele quer. Então tá aqui, ó, eu tenho uma membro aqui, a Áurea Ximenes, ela é membro da nossa igreja, por tabela, porque ela assiste todos os cultos da gente, e eu falo, Áurea, realmente a nossa igreja tem alcançado até em Campina Grande, porque tem muitas pessoas que realmente têm ouvido a palavra através da nossa igreja. E nessa noite, eu quero agradecer ao Divino Louvor, porque eu vou pregar em Apocalipse, irmãs. E por isso que vocês cantaram que João viu, porque eu vou falar do que João viu nessa noite. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 3, de 14 a 22. E aqueles que forem achando, vão se colocando de pé, para nós fazermos essa leitura em referência à palavra de Deus. Apocalipse 2, de 14 a 22. É a 7ª carta à igreja de Laodiceia. E diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá fores frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e para que unja os teus olhos com colírio, para que vejas.
eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo do Senhor, eu sei, Pai, que o Espírito Santo está aqui nesse lugar, que Jesus está aqui nesse lugar, que o Senhor está aqui nesse lugar. Essa Trindade Santa, nessa noite, desce do céu até nós, para trabalhar no meio dessa igreja. E nós dizemos que o Senhor tem a liberdade de fazer o que o Senhor quiser fazer nessa igreja, nessa noite. Deus, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Que o Senhor venha falar com os teus filhos aquilo que o Senhor quer. E que nessa noite, ao sairmos, nós saiamos daqui transformados pelo teu Espírito, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação. Em nome de Jesus, todo espírito de engano sai agora do nosso meio, em nome de Jesus. E que as mentes sejam cativas diante da tua presença, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Podeis sentar. Gente, o livro de Apocalipse é o livro mais indicado para a gente entender o que significa o tema que as mulheres escolheram. Escolhidas para um tempo como este. Nós fomos escolhidos para um tempo como este. Mas nós precisamos entender que este é um momento decisivo para que a gente possa fazer parte daquilo que Deus quer para os dias atuais. Para que a gente entenda o que significa essa visão, nós vamos dar então um contexto dessa visão. Gente, havia naquela época algumas ilhas em que, quando o governador, na verdade o imperador, queria mandar alguns daqueles presos ou algumas daquelas pessoas e queria calar aquelas pessoas, ele mandava para aquelas ilhas. E uma dessas ilhas era a ilha de Patmos. Na verdade, tem muita gente que tem medo de Apocalipse, mas eu gostaria de dizer para você que você não devia ter medo, não, que é um dos livros que mostra o que é que nós temos que fazer nos últimos dias, como a gente tem que se comportar, como a gente deve viver o Evangelho. Então, olha a preocupação de Deus em trazer uma revelação para a sua igreja viver nos dias que nós já estamos passando. Então, nós vemos que aqui, todos os apóstolos, com exceção de João, já estavam mortos. E o imperador, então, mandou esse último representante do cristianismo deportado para a ilha de Patmos. João estava ali, naquela ilha, isolado, rodeado por águas, sem ter para onde correr, digamos assim. Mas, nesse contexto, Deus abriu uma porta entre o céu e a terra e deu para João uma visão. Porque Deus não se limita a espaço. Deus não se limita a tempo. Podemos estar isolados até dentro do nosso quarto, mas quando o céu é aberto, não tem quem detenha essa bênção. E diz que no meio daquela ilha, diz que João teve essa visão. E passou a escrever essa visão. Dentro dessa visão, foi dado uma palavra para 7 igrejas que havia naquela época. Interessante que essa foi a única igreja que Jesus só criticou. Que Deus só criticou. Por quê? Porque as outras igrejas, ele apontava alguns pecados,
mas ele dava bênção, elogiava alguma coisa. Mas quando chegou na igreja de Filadélfia, de Laodiceia, desculpe, nós vemos que ele só criticou aquela igreja. E ele começa a falar no versículo 14, que o anjo da igreja escreve o seguinte: quem está falando essas coisas é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Aqui, nós já vemos que ele começa dizendo que ele tem a última palavra, porque qual é a última palavra? O Amém é a última palavra. Então, quem tem a última palavra é Deus. Ele também diz que ele cumpre a testemunha fiel e verdadeira. Ele está dizendo aqui: eu cumpro aquilo que eu falo. E aqui ele também está dizendo o seguinte: que ele é o autor da salvação, que ele é o Criador e que ele ainda continua fazendo milagres. E era isso que ele estava dizendo aqui. E ele conhece, quando ele começa no versículo 15, ele começa dizendo assim: eu sei as tuas obras. Deus conhece tudo. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece o nosso casamento. Deus conhece como eu e você nos comportamos no trabalho. Deus conhece o nosso andar, o nosso deitar, os nossos pensamentos. Ele conhece até o que a igreja não conhece, pastor. Até aquilo que a igreja não conhece, Jesus conhece. E ele começa dizendo: olha, eu conheço as suas obras. Ele diz aqui, e ele começa a dizer o que é que essa igreja realmente era. Que ela não tinha que se autopromover, e vocês vão entender, porque aquela igreja era uma igreja muito soberba, era uma igreja muito forte. E eu vou começar a dizer as características dessa igreja. Mas para isso, eu comecei a pensar, por que essas pessoas que estavam nessa igreja, eles tinham tanta resistência a mudanças? Muitas vezes nós temos resistência a mudanças. E eu gostaria que você agora prestasse atenção e começasse a analisar o seu coração. O que é que está no seu coração que está digamos, de paralelo com essa igreja de Laodiceia? E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que eles resistiam à mudança, é que existia a falta de fervor espiritual. Aqui diz ele: eu conheço a sua obra. Você não é frio, você não é quente. Queria eu que você fosse frio ou quente, mas você é morno. Gente, eles eram mornos. Por que eles estavam dizendo? Porque ele estava usando a linguagem que aquela igreja entendia. Porque Laodiceia, ela possuía um rio de águas mornas. Contudo, aquelas águas não eram águas terapêuticas. Não eram águas que traziam cura para o povo. Aquelas águas tinham um duto, digamos assim, de morte. Elas eram intragáveis, elas não eram úteis para saciar a sede das pessoas, não era útil para ser usada na medicina. E eu comecei a pensar: meu Deus, quantas vezes nós achamos que nós estamos mornos, está tudo bem, e nós não entendemos que muitas vezes Deus está a ponto de vomitar. Irmãos, certas vezes, no ano de 2018, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, eu estava indo por um caminho, era um caminho muito bonito, e eu lembro na época que esse sonho era aqui em Campina Grande. Eu estava indo por um caminho, e quando chegava num determinado lugar, havia uma bifurcação. E quando eu olhava para aquela bifurcação, para um lado, que eu lembro que era o lado esquerdo, havia realmente um caminho muito bonito, com muitas coisas naquele caminho, florido, bem bonito. E o lado esquerdo era um caminho estreito, mas um caminho tão feio. E a minha tendência era ir por aquele caminho bonito.
Mas Deus falava assim para mim: entre nesse caminho estreito. E quando eu entrava naquele sonho, naquele caminho estreito, eu perguntava para Deus: Deus, que caminho é esse? E Deus falava para mim: este é o caminho da fé. O caminho da fé era muito estreito. E a partir do momento que eu entrava naquele caminho, a primeira coisa que eu ouvia eram os tambores de macumba sendo tocados naqueles lugares, pessoas que vinham para me assaltar. Era um caminho muito perigoso, era um caminho difícil de atravessar. E chegou num determinado lugar, havia uma igreja aparentemente pequena. E quando eu entrava naquela igreja, que eu pensava que eu ia participar de um culto, eu chegava naquela igreja, mas só tinha imagens de ídolos orientais também no meio, mortos, e as pessoas que estavam ali para prestar culto também estavam todas paralisadas. O que é que isso quer dizer, Valéria? Isso quer dizer que muitas vezes nós queremos ir por um caminho que não é o caminho que Deus manda. E eu lembro que no final eu chegava num local, orava, e aquelas pessoas que estavam paradas, paralisadas, olhando sem fala, sem ter atitudes, aquelas pessoas, quando começava a orar, aquelas pessoas começavam a despertar daquele momento. Deixa eu falar uma coisa para você. A falta de fervor espiritual pode nos levar à morte ou pode nos paralisar. Porque havia vizinho a cidade de Laodiceia, uma cidade de Herápolis, onde as águas eram quentes. Eram águas que curavam, eram termais. E havia Colossos de um outro lado, em que as águas eram frias, mas eram terapêuticas. E eu comecei a pensar, por que é que Jesus falou que eles eram mornos? Gente, a falta de fervor espiritual é porque eles eram ortodoxos. Eles não tinham imoralidade, porque há outras igrejas que Jesus apontou imoralidade. Eles não tinham perseguições, eles não tinham pobreza, mas eles eram muito orgulhosos, porque eles se achavam sem defeito, eles se achavam perfeito, eles davam, se tivesse de dar uma nota máxima de si para a sociedade, eles diziam: nós temos nota 10. Olha a cegueira que esse povo estava. Mas muitas vezes nós achamos que nós somos tão certos e nós não cuidamos do essencial, que é o primeiro amor. Como está a sua vida com Deus? Você é frio? Ou você é quente? Ou você é morno? Como está o seu fervor para com Deus? Eu lembro, queridos, que isso aqui aconteceu comigo, aqui dentro dessa igreja. Quando eu entrei nessa igreja, pastor, eu tinha 10 anos. Dos 10 aos 15 anos, eu fiquei dentro dessa igreja, aqui, em Campina Grande. O departamento infantil, não sei se ainda é aqui embaixo. Mudou, era aqui embaixo. Eu dava aula com 14 anos para as crianças. Tinha muitas pregações aqui missionárias, eu chorava com as pregações. Eu tinha desejo, mas eu era apenas convencida, eu não era convertida. Depois de 5 anos frequentando essa igreja aqui, foi que eu vim ter uma experiência com Jesus, porque o meu cunhado Benedito nos levou a um acampamento, e nesse acampamento nós realmente nos convertemos. Então eu gostaria de dizer para você que o fato de você estar aqui ou frequentar a igreja, e essa é uma palavra para os nossos dias, porque nós precisamos entender que nós não podemos ser mornos. Nós temos que ser quente, inclusive. Por quê? Porque nós precisamos restaurar o nosso fervor. E se você ainda não entregou totalmente a sua vida para Deus, eu gostaria de dizer que você precisa que nesta noite Deus entre na sua vida e venha dirigir os seus propósitos. Mas se você acha que você já tem uma experiência com Deus,
Você precisa voltar e ir para Deus de uma forma humilde e entender que se está faltando fervor espiritual, você precisa restaurar isso. As mulheres acabaram de pregar oração. Como está a tua vida de oração? Como está a leitura da palavra? Os cultos domésticos na sua casa é feito? Isso é coisa do passado. Gente, não existe nada de novidade para você ter comunhão com Deus. É oração, é palavra, é jejum, é confissão de pecado, é realmente perdão. Você tem uma vida assim? Você consegue caminhar com quem está ao teu lado? Você consegue amar e dar a segunda face? O outro lado da face? Muitas vezes, nós estamos com tanto mimimi que nós não percebemos que a gente não está com fervor espiritual. O que é que eles resistiam também para ser mudados? Eles eram abastados, eles eram autossuficientes aos seus olhos, mas na verdade eles eram pobres e escassos nas suas obras. Porque o que valida a nossa vida não é o que eu falo, mas é o que eu faço. Essa igreja era a igreja mais rica da Ásia. Ali era um centro bancário que processava todo o ouro da Ásia. Todo o ouro da Ásia vinha para Laodiceia. Era muito forte. Eles eram endinheirados, digamos assim. Mas sabe qual é o pior engano? É o auto-engano. É a gente achar e se enganar a si mesmo, achando que é aquilo que não é. Nós precisamos entender que ele disse, olha, você diz que você é rico, no versículo 17. Estou enriquecido e de nada tenho falta. Quando nós não entendemos que o Senhor, em todo momento, nós temos falta, porque nós dependemos do Senhor. Você acha-se autossuficiente, você acha que não tem falta de nada, alguma coisa está errada. E ali Deus repreendeu aquela igreja e hoje fala para nós, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Que coisa triste, gente, achar que é autossuficiente, que é abastado, que não precisa de mais nada. Gente, nós precisamos dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Nós precisamos dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Nós precisamos admitir, como o salmista diz, no Salmo 40, eu sou pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. Deus cuida de nós. Mas primeiro nós precisamos dizer, eu sou pobre e necessitado. Mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo. Tu és o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Tem gente que quando se converte, aí depois descobre os dons espirituais. Gente, deixa eu falar para você. A Bíblia fala que Jesus, a vida com Deus, é uma vida de profundidade das riquezas. Você tem conhecido Deus na sua profundidade? O que é que você tem vivido, meus irmãos e irmãs, que o Espírito mostrou nessa igreja, que muitas vezes a gente acha, nossa, mas está tudo bem. Eu estou bem financeiramente, a minha família está na igreja, está tudo caminhando bem. Mas muitas vezes nós precisamos entender que nós temos obras escassas, que nós não temos muito para apresentar. Se hoje Deus te chamasse para comparecer diante do tribunal dele, o que é que você apresentaria, meu irmão? Você vai apresentar teu contra-cheque? Você vai apresentar o quê? Quais são as obras? Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? O que é que você tem feito com os dons que Deus tem te dado? Que a gente diz, enche-me Espírito Santo, enche-me Espírito Santo. Tá bom, o Espírito Santo está disposto a nos encher, mas ele vai encher para quê? Nós precisamos entender que a escassez, a
aqui que ele estava condenando era justamente não da abastança, mas da escassez de vida com Deus. E ele continua. Diz aqui que eles resistiam e eles precisavam mudar, porque eles se enganavam a si mesmos, mas não enxergavam a realidade que viviam. Eles eram cegos. Diz aqui no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Havia no meio daquela igreja, daquela cidade, o colírio mais famoso da época, chamado pó frígio. Esse colírio era um colírio que eles fabricavam e era mundialmente, naquela época, conhecido como o melhor produto para os olhos. E olha que ironia do destino. Diz que também aquela cidade era o centro oftalmológico de maior expressão da época. Então, se alguém tinha problemas de vista, os melhores médicos da época estavam justamente naquele lugar. Mas Jesus fala para eles assim: olha, vocês precisam de os olhos de vocês com colírio, mas esse colírio não é da terra, não. Esse colírio é um colírio do céu. É um remédio que vai curar a sua visão. Engraçado que Jesus curou muitos cegos. Mas há uma mensagem, uma parte da Bíblia, que diz que ele curou um cego. E ele perguntou para o cego: o que você está vendo? E o cego disse: olha, eu estou vendo um homem como árvores. E ele disse: não, você não está curado totalmente. Você já está vendo, mas você está vendo tudo embaçado. Muitas vezes nós estamos como esse cego. Nós pedimos a Jesus que cure, Deus começa a nos dar a visão, mas a gente não enxerga da forma como a gente devia enxergar. E aí foi necessário que Jesus tocasse de novo nos olhos daquele cego, e ele disse: agora eu vejo perfeitamente. Pode ser que alguns nessa noite estejam necessitando deste toque do Senhor para enxergar o que realmente precisa ser enxergado. Muitas vezes nós olhamos, mas não vemos da forma como nós devíamos ver. Mas a gente precisa enxergar a realidade que a gente vive. Qual é a realidade que você vive com Deus? O que é que você precisa ver? Você precisa entender que você não é perfeito, que eu não sou perfeita, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Gente, nós precisamos entender que quando a gente se engana a si mesmo, achando que está enxergando o que é certo, e não está enxergando a realidade que nós estamos vivendo, nós não estamos entendendo a vida para a qual o Senhor nos chamou para viver. Nós precisamos enxergar, nós precisamos ver o que realmente o Senhor quer nos mostrar. Eu vou contar um testemunho aqui. Não sei se vocês já ouviram falar de testemunho. Existe testemunho, mas esse é testemunho, tá? É coisa triste, é coisa ruim. O que é que aconteceu? A minha igreja, como eu falei para vocês, é uma igreja presbiteriana, é uma igreja avivada. E nós começamos a pedir, nesse ano de 2017 para 2018, nós começamos a pedir que o Senhor viesse nos mostrar o que Ele queria que nós fizéssemos na nossa igreja, para ter um avivamento. Gente, não se preocupe quando você pede o avivamento e Deus começa a mostrar um monte de pecado. É engraçado que você diz: nossa, agora a gente vai se santificar. Não, Deus começa a mostrar os pecados. Porque um dos sinais de avivamento é realmente mudança de vida. E a gente se achava, porque a gente tinha um movimento que eu já falei aqui de jovens, a gente se achava muito bom, que íamos evangelizar, ficávamos à noite nos montes. E Deus começou: Senhor, aviva, traz luz nas trevas. Todas essas orações que vocês já conhecem. E aí o que aconteceu?
Chegou em novembro, nós estávamos no auge da implantação daquele movimento na cidade. Dava 500 pessoas nas nossas reuniões, só jovens, tá? Íamos para um monte com mais de 300 pessoas. Nossa, que bênção! Até que um dia, quando nós resolvemos evangelizar no ponto mais central, digamos, de Londrina, onde há um ajuntamento de pessoas, próximo de um bairro muito de pessoas abatistadas, inclusive. Meu marido é o pastor titular da igreja. E havia um outro pastor. Aquele pastor, naquele dia que nós íamos evangelizar, ele confessou. Era o homem mais santo que eu já conheci na face da terra. Santo. As pessoas olhavam e diziam, como que esse homem é ponderado, sábio, quase não abria a boca, tinha uma palavra certa, era diretor de uma grande empresa em Londrina, ele trabalhava fora também. Aquele homem confessou que estava há 22 anos com uma amante, na minha igreja. Eu não estou falando da igreja dos outros não, é na minha. E aí o que aconteceu? Quanto mais ele confessava, mais ele confessou que ele bebia bastante. E às vezes ele chegava no púlpito muito avivado, gente, e sabe o que era? Porque ele tinha bebido em casa. No dia que ele estava mais avivado, era o dia que ele tinha bebido mais em casa. Gente, Deus, muitas vezes, a gente se enganava. Quando eu olhava para ele, dizia... A igreja teve um choque tão grande, porque aquele homem era considerado um homem tão santo, que a gente não queria acreditar, mesmo ele tendo confessado. Ele disse, alguma coisa está errada. Mas ele não enxergava a realidade que vivia, porque era cego. E nós também estávamos cegos. Mas quando nós entendemos que o Espírito Santo do Senhor quer tocar na nossa visão nesta noite, para que a gente enxergue o que realmente está, porque ele diz no início do capítulo que ele conhece até o que a igreja não conhece. Ele começa a tocar e começa a vir à tona, e muitas coisas vieram à tona por causa daquele avivamento que começou na nossa igreja. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa entender nesta noite que muitas vezes a sua visão da vida, dos problemas, da sua família. Sabe o que aquele pastor fazia? Ele batia na esposa e nos filhos, a gente não sabia. Aquele homem santo. A sua visão de vida precisa estar alinhada com o céu. E por isso que ele disse aqui, olha, você precisa, apesar de vocês terem o melhor colírio que existe na face da terra, de vocês terem os melhores médicos de olho, vocês são tudo cego. Vocês precisam comprar colírio da graça de Deus para curar esse problema que vocês têm de cegueira. E ele continua, não para por aqui. Diz aqui que eles tinham dificuldade, eles resistiam à mudança, porque eles se achavam os mais elegantes da sociedade, mas estavam nus. Aquela cidade também possuía o maior centro têxtil que havia da Ásia. Eles eram conhecidos como hoje, tipo Paris, que é conhecido pela moda, Nova York, Milão, São Paulo, que tem os Fast Weeks da vida. Eles eram conhecidos por serem elegantes. Havia uma lã negra que tinha uma fama muito grande, e muita gente vinha para comprar aquela lã. Mas sabe o que tinha fora aquela lã? Eles tinham a lã para se vestir, mas eles se vestiam de ganância. Eles eram gananciosos. E ele disse, olha, eu aconselho que você compre vestidos brancos para que você se vista. Sabe o que aqui está falando de vestido? Está falando de comportamento. Como é o teu comportamento? Eles não andavam nus,
Mas eles tinham comportamentos arrogantes. Eles achavam que era o tal, mas na verdade, eles estavam negociando as suas vestes. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu recuso ser cristã fake. Você não nasceu para ser cristão fake. Você nasceu para ser cristão verdadeiro. Você não pode se vestir começando a negociar as vestes que você se apresenta aí fora. Você precisa ter as vestes de Jesus na sua vida. E as vestes de Jesus não é veste de arrogância. As vestes de Jesus é veste de humildade. As vestes de Jesus foram vestes de serviço. A veste de Jesus é veste de amor. A veste de Jesus é veste de misericórdia. Existe muita gente que está vestido de arrogância, que fica apontando os pecados dos outros, se achando tão santo. Ei, vai cuidar da tua vida. Porque o que acontece? Você muitas vezes fica apontando os pecados dos outros e você não está cuidando de fazer aquilo que você precisa fazer na sua vida. A sua casa, como está a tua casa? Hoje foi escolhida aqui. Eu orei, o pastor André me pegou de última hora, mas eu tinha uma pregação dentro da Bíblia. Sempre a gente anda armado, né? E mandou ir lá falar. E eu falei, quando eu terminei, eu falei sobre oração e eu disse, vamos orar agora pela eleição dos presbíteros e diáconos. Presbíteros e diáconos. Presbíteros e diáconos. Aqui vai uma palavra para vocês. Como vocês têm andado? O Senhor te chamou para servir a igreja do Senhor. A palavra diz que o presbítero e o diácono tem que ser marido de sua mulher. Tem que cuidar da sua casa. Tem que cuidar dos que são seus. Tem que ter uma conduta irrepreensível. Presbíteros e diáconos, nessa noite eu digo para vocês, se vocês não estão vestidos com as roupas certas, que você põe a mão na sua consciência e entenda que nós, como Brasil, estamos entrando no novo tempo e que aqueles que vão estar servindo na igreja precisam estar bem equipados com aquilo que Deus mandou nós fazermos. E isso é evangelho. E eu tive um outro sonho, não sou de sonhar muito não, mas eu tive um outro sonho esse ano, próximos das eleições inclusive. Aquele sonho, eu estava num congresso muito grande. Vocês sabem que o Brasil tem tido muitos congressos, tem tido muitos encontros. Eu estava num encontro muito grande com um pastor muito conhecido no nosso país. E quando havia umas mulheres, como se fossem umas missionárias no meio daquele povo, naquele congresso, mas era estranho, porque aquelas pessoas, elas estavam servindo umas comidas para o povo. Mas sabe o que é que tinha? Elas estavam todas vestidas com roupas brancas da Umbanda, com os colares, e se viam no meio do povo. E eu dizia para o meu esposo, que estava comigo naquele sonho, eu dizia, eu não vou comer essa comida. Essa comida não é para ser comida, porque essa comida foi consagrada. E depois eu via várias mulheres porque meu esposo foi do espiritismo, foi da Umbanda, foi do candomblé. Então a gente está acostumado lá na igreja de fazer ministério de libertação, tá? E a gente sabe muito bem o que é que significa, né? Algumas coisas que aparecem aí na mídia que você diz, não, isso é uma coisinha, só está segurando uma pedrinha. Não está segurando pedrinha não, aquela pedrinha é uma entidade demoníaca, tá? Existem certas coisas que só quem foi sabe. Só quem foi, sabe. Eu nunca fui. Mas eu sei porque meu esposo foi. E havia aquelas mulheres com aquelas coisas amarradas na perna. E eu perguntei, Deus, quando eu acordei, que sonho é esse? O que é que está acontecendo? E Deus falou para mim, Valéria, no Brasil, vai entrar um tempo em que vai ter gente do mal infiltrada no meio do povo, para oferecer
comidas que não são comidas vindas de mim. Queridos, que nessa noite você entenda que Jesus está falando conosco e que nós precisamos ter discernimento nesses últimos dias. E ele continua dizendo aqui no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Sabe, gente, eu não queria pregar essa palavra. Eu queria trazer uma palavra tranquila, que vocês pulassem nesses bancos aí, ficasse tudo dando glória a Deus. Mas quando Deus me deu essa palavra, eu falei, meu Deus do céu. Mas quando esse pessoal aqui cantou, eu entendi. Não, Deus está confirmando, é essa palavra mesmo. Por quê? Porque o amor que Deus tem por nós não nos poupa de sermos repreendidos e disciplinados. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Ele repreende, Ele disse, eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Ele tem zelo por nós, Ele cuida de nós. Mas Ele diz aqui, mas eu quero arrependimento. Você precisa se arrepender e mudar de vida. Jesus, Ele mostra nesse texto, Deus, que no versículo 18, compre para você ouro provado no fogo. O ouro, para ser aprovado, ele precisa ser provado no fogo. Ele passa pelo fogo, por um processo de purificação. O ouro, quando chega, não é a mesma coisa do ouro quando sai para vender. Ele é diferente. Pois Deus nessa noite está dizendo, eu aconselho você a comprar ouro provado ou refinado pelo fogo. Isso aqui está falando de provação. Nós passamos por provações. Nós precisamos entender que as provas vêm para que a gente muitas vezes cumpra o propósito de Deus. Nós, como igreja, precisamos nos preparar e entender que Deus vai repreender, vai castigar a todos que amam. Então a gente tem que ser zeloso e se arrepender. Você precisa se arrepender. Mas você precisa muito mais entender nesta noite que se você não for aprovado na provação, a provação vem novamente. Sabe quando a gente está cursando escola? Quando a gente não é aprovado, o que é que acontece? A gente passa de uma classe para outra, de ano para outro? Não, a gente repete. Pois Deus aqui está dizendo, olha, sabe o que é que acontece? Se você não for aprovado naquilo que eu estou fazendo de processo na sua vida, você vai ter que repetir de novo o processo. E quem aqui quer repetir? Eu não quero, gente. Eu não quero repetir o processo. Eu quero logo passar e ser aprovada. Eu não quero repetir o processo. Mas o Senhor nos prova. Ele também fala, e aqui a parte mais forte que eu acho desse texto. Se você acha que essa mensagem é uma mensagem forte, essa é a parte mais forte. Ele diz assim que ele está à porta e bate. Nem sempre Jesus está no meio das celebrações. Muitas vezes ele está do lado de fora. Mas nessa noite, se alguém aqui, porque nós somos templos do Senhor, a casa do Senhor, ele está batendo a porta. Se você abrir a porta, ele vai entrar, porque ele quer entrar no nosso meio nessa noite. Ele está aqui mostrando que ele quer entrar no nosso meio. Muitas vezes Jesus não está dentro das igrejas, apesar delas terem estrutura, apesar delas terem os melhores equipamentos. Eu tenho certeza que aquela igreja era uma igreja linda, porque eles eram ricos, eles tinham os melhores instrumentos, eles tinham cânticos, corais, pessoas habilitadas. Mas diz aqui que Jesus não estava no meio dele. Por quê? Porque Jesus não se impressiona com as nossas performances, querido.
Jesus, ele não olha para o lindo que está à nossa frente, mas ele olha para um coração quebrantado e contrito diante da presença dele. Então, às vezes a gente diz, mas ali na igreja, eu vou para outra igreja, né? Tem tanto equipamento, estrutura, tanta gente. Ei, quando nós nos reunimos, seja 2 ou 3, no nome dele, ele está presente, e a presença dele é melhor do que qualquer equipamento, de qualquer coisa. Nós precisamos entender e abrir a porta, porque ele diz aqui, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei, e com ele e ele comigo. Diz aqui que nós precisamos ter uma ação. Nós precisamos abrir a porta da nossa vida, da nossa igreja. Nós precisamos abrir a porta para que o Senhor entre, porque Ele está do lado de fora muitas vezes. E Ele diz que Ele vai entrar para comer. E comida fala de mesa. E mesa fala de intimidade. Quem aqui convida alguém que não é íntimo seu para comer na sua casa? Ninguém convida quem não é íntimo para comer na sua casa. Quando você convida, ou você quer conhecer, quer um novo relacionamento, ou você já se relaciona e quer cada vez mais estreitar o relacionamento, mas Jesus disse aqui, olha, eu vou comer, porque é neste momento que eu vou ter intimidade e relacionamento com vocês. Jesus quer ter intimidade, Jesus quer ter relacionamento. Largue as migalhas e vá para a mesa com Jesus. Muitas vezes nós estamos com migalhas. A intimidade com Ele é muitas vezes a gente chegar, se debruçar nos braços de Jesus e dizer, Jesus, às vezes eu não vou falar nada, Jesus, mas só a Tua presença sentada comigo na mesa vai fazer com que eu me levante e tenha a minha casa abençoada. Busca as pessoas certas. Não fica buscando gente, eu estou com tanto problema, com tanta dificuldade. Busca as pessoas certas. Chame para sentar na sua mesa quem realmente precisa sentar. E o primeiro convite é para Jesus. Não resiste. Não resista ao toque dele. Não deixa ele do lado de fora. Jesus está querendo entrar na nossa casa, na nossa vida. Jesus está querendo realmente fazer com que a gente, as pessoas ao olharem para nós, possam dizer, alguma coisa tem diferente na vida daquele rapaz, alguma coisa tem diferente na vida daquela moça, alguma coisa acontece que eu não sei o que é, mas eu preciso descobrir. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. E ele diz aqui, concluindo essa mensagem, que ele tem promessas para quem aceita as mudanças apresentadas no texto. E as mudanças não ser morno, ser frio ou quente, mas eu aconselho a ser quente, não achar que é rico, que não tem necessidade de nada, buscar um toque de Deus na sua visão, se cobrir, aceitar as repreensões. Mas a primeira coisa que eu vejo de promessa, no versículo 21, é que, ao sair da mesa, depois que Jesus se assenta e come com você na mesa, você vai se assentar no trono. Aleluia, gente! Vocês não querem se assentar no trono, não? Aqui diz que nós vamos sair da mesa para o trono. Deus vai nos levar da mesa para o trono. Ele diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Não se limita a essa terra. Jesus estava dizendo que daqui nós iríamos para a glória. Iríamos para o céu. Hoje, nessa região, onde havia todas essas igrejas, não existe uma igreja, gente. Porque eles não ouviram a voz de Jesus. Eles não ouviram a voz do Espírito Santo que falava às igrejas. Deus nos chama para ser vencedor. Ele disse, ao que vencer,
Deus está te chamando de vencedor e de vencedora nessa noite. Faça isso. Se submeta ao processo que o Senhor quer. Porque Ele diz que ao vencedor, ou seja, existe uma corrida. E essa corrida muitas vezes é com obstáculos. Essa corrida muitas vezes é uma corrida que não é tão fácil. Queridos, fazer a obra de Deus nunca foi fácil. No próximo ano, em dezembro, eu vou fazer 40 anos de ministério. Posso dizer para vocês que muitas pessoas me decepcionaram. Mas Jesus nunca me decepcionou, gente. Jesus nunca deixou que faltasse nada. Mesmo nas horas que faltava alguma coisa, eu entendia que Jesus estava cuidando, me ensinando para a próxima fase que eu ia viver. Ele diz ao vencedor: eu vou lhe conceder que sente comigo no trono. E assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha para Jesus. Jesus, para se centrar no trono do Pai, Ele abriu mão da glória, desceu, se fez em forma de homem, e ali Ele passou todas as provações. A pior morte que havia na época, Ele morreu. Ele disse uma hora: ai, Jesus, foi tão assim. Tudo ele dizia assim. Teve horas, como no Getsêmani, que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, está muito difícil para mim, meu Pai, mas que não seja a minha vontade, seja a tua. E quando lá, ele disse: olha, está consumado. Jesus estava dizendo: tudo que o Pai confiou nas minhas mãos, eu fiz. Agora pode me levar para o trono. Tudo que o Pai confiou nas suas mãos, você tem feito? Você tem feito a obra do Senhor? Você tem vivido uma vida com Deus? Ouça o que o Espírito está falando nessa noite para você. Faça aquilo que precisa ser feito. Você não nasceu para ser como aquelas igrejas da Ásia, um monumento de ruínas. Mas você nasceu para se assentar ao lado de Jesus no trono. E Jesus está dizendo: eu quero que todos que estão aqui se sentem comigo. Mas reconheçam que vocês precisam se arrepender. Precisam aceitar a repreensão. Essa igreja, irmãos, é uma igreja muito especial. Eu estava falando para minha mãe que eu estava lendo um livro que a Cláudia Messia está lançando sobre a história do Betel brasileiro. E ela pediu para ser uma das leitoras antes de ir para a editora. Um livro grande, de mais de 300 páginas. Não foi uma nem duas vezes que a Igreja Congregacional Central de Campina Grande foi citada naquele livro. Muitas vezes essa igreja foi sustentáculo da obra missionária aqui ao redor, na Paraíba e para outros lugares. Essa igreja aqui foi sustentáculo para vir a renovação. Quando foi escrito aquele livro, Obra Santa do Espírito, essa causa do Senhor, nenhum vento impetuoso pode realmente acabar essa obra da Igreja Congregacional de Campina Grande. Por quê? Porque essa igreja aqui é uma igreja que foi escolhida para ser referência no meio do povo. Mas a igreja, essas paredes lindas, que desde o meu tempo é linda, mas agora está mais linda ainda, que meu esposo estava dizendo: nossa, que igreja linda que você estava pregando. Mas não são essas paredes. A igreja sou eu e você. Então, igrejas, eu vou concluir com as palavras que João colocou aqui no versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito falou para você nessa noite. E que você seja realmente um homem e uma mulher conquistador daquilo que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe. Obrigada, pastor, por estar aqui. Obrigada, igreja, por estar aqui. E que nós nos dispomos para
que precisarem, nós estamos à disposição, tá? Pode fazer um apelo? Gente, então vamos lá. Hoje eu estou pegando fogo e vai ser agora. Vocês creem? Quem aqui, toca aí, meu filho, o piano, que ajuda, a música ajuda. Você ouviu essa palavra? Baixa a sua cabeça. Comece a orar. Pergunte para o Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O Espírito Santo falou nessa noite, nesse lugar: o que é que o Senhor quer de mim, Jesus? E eu gostaria de, à medida, eu vou estar orando, mas eu vou pedir que, se você, num ato de fé, você quer dizer hoje diante dos céus e da terra, que você quer tomar uma posição. Foi num apelo desse aqui nessa igreja, que eu, jovenzinhas, com 15 anos, vim na frente, coloquei minha vida totalmente na mão do Senhor, para que o Senhor me usasse como Ele queria. E até hoje, o Senhor tem sustentado aquele propósito que eu fiz nesse altar aqui da igreja. Quem quer vir nessa noite para o altar dizendo: Jesus, eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Eu quero fazer um compromisso de colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu quero fazer um compromisso de ser salvo. Eu quero fazer um compromisso de pregar o Evangelho para outras pessoas, de ir para a obra missionária, de ser um pastor, uma pastora, um missionário. Se você sente no seu coração que Deus está te chamando para um compromisso maior, eu gostaria que vocês viessem à frente, para nós estarmos fazendo esta oração. Ninguém, gente? Pastor, então eu vou ali embaixo e o senhor ora por mim, tá bom? Porque eu não acredito que Deus não falou nessa igreja. Deus falou nessa noite. Quem aqui quer tomar uma posição diante do Senhor? Quem aqui quer dizer: eu realmente entendi que eu preciso? Não seja como aquela igreja que acha que não tem falta de nada. Mas vem aqui, minha querida, uma alma vale mais que o mundo todo. Vamos estar orando. Eu não vou me estender, porque eu não quero fazer nada por sensacionalismo. Se você ainda sente, vem aqui. Se você sente de vir ao altar do Senhor, entrega na sua vida para Jesus, seja por salvação. Se você quer entregar a sua vida para a obra missionária, os jovens, vem aqui na frente. As pessoas mais velhas, meu sogro tem 93 anos, está se preparando para fazer mais uma viagem missionária para Portugal. Não existe idade. Eu estou velho demais. Não existe isso. O Senhor, Ele conta com crianças, Ele conta com moços, Ele conta com jovens, Ele conta com velhos, Ele conta com qualquer pessoa. Porque nos últimos dias, o Senhor, Ele quer nos usar. Então, nessa hora, vamos estar orando por esses dois, um jovem e uma moça aqui, uma senhora. E nós vamos estar pedindo. Estenda a sua mão, igreja, para cá. Espírito Santo do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada porque eu sei que o Senhor falou nessa igreja nessa noite. Essa palavra não foi minha, foi do Senhor. Foi o Senhor que colocou no coração. Senhor, eu quero pedir por essa mulher que eu não conheço, mas que eu sei, ó Deus querido, que ela quer fazer um compromisso profundo com o Senhor nessa noite. Deus, ouve a palavra, sela aquilo que ela tem falado para o Senhor e faz uma transformação tão grande na vida dessa mulher, que as pessoas possam ver aquilo que o Senhor pode fazer com alguém que se dispõe nas suas mãos. Assim como eu peço por esse adolescente. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir nessa noite que o Senhor venha com teu Espírito Santo, que o Senhor sustente as mãos dele, que o Senhor venha realmente entrar na vida dele, dirigir a vida dele, e que ele possa influenciar a sua família, levando a tua palavra até as nações.
E com ele, Senhor amado, eu coloco todos os jovens, todas as pessoas dessa igreja, todas as mulheres, todos os homens. Eu sei que eles entenderam a tua palavra, mas eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha e que essa palavra seja incômoda mesmo, que ela venha incomodar a ponto dos teus filhos entregarem nesta semana, ó Deus, tudo que precisa entregar para o Senhor, e que eles possam realmente entender que o Senhor quer muito mais para essa igreja. Eu quero te louvar e te agradecer em nome de Jesus.